Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quantos motivos você tem para estar aqui, querido? O primeiro deles é que Jesus fechou toda a porta do engano. Como que Jesus fechou a porta do engano? Palavra. Ele. Então, meu irmão, se nós formos enganados por alguma coisa, por algum convencimento, misericórdia. Porque Jesus que opera em nós, aleluia, fechou toda a porta do engano para que você um dia pudesse ser enganado. E nós não somos mais enganados. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, nessa noite, o tema da palavra é disposto sempre. Vocês estão dispostos sempre? Glória a Deus. Culto de terça-feira é isso, né, irmão? É estarmos dispostos a sair da nossa comodidade, do nosso cantinho, para vir buscar o Senhor. Aleluia. Mas com certeza Deus tem algo para realizar nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos capítulo 3. Salmos capítulo 3, dispostos sempre, sempre. Coração disponível. Disponível para quê? Para a palavra do Senhor. Por isso que muitas vezes as pessoas se perdem na caminhada dentro da palavra de Deus, né, queridos? Porque na palavra de Deus não tem erro, dentro da palavra de Deus não tem diz que me sim, diz que me não. A palavra de Deus é verdadeira e ela é duradoura e ela é grandiosa em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Jesus fechou todas as portas do engano, meu irmão. A palavra do Senhor é tudo para nossas vidas. Eu estava estudando e vendo hoje algo sobre o tabernáculo, queridos. O tabernáculo para o povo de Israel, sabe o que significava? O coração de Deus para eles, querido. Se nós entendêssemos, tivéssemos essa grandiosidade que o tabernáculo, a igreja, é o coração de Deus. É onde, pulsa o coração de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel saía e vinha para o tabernáculo ao encontro de todas as tribos, querido, para vir ao tabernáculo e ainda ficavam não dentro do tabernáculo, ficavam fora. E enchia das 12 tribos ao redor do tabernáculo. Por quê, né? Será porque não tinha internet? Será porque não tinha televisão, né, queridos? E enchia. Em volta do tabernáculo ficava, se dividia as tribos, lotava. E quando era a hora de eles levarem um sacrifício, eles tinham que esperar uma tribo que estava lá dentro. Qual que é a tribo que estava lá dentro do tabernáculo? Os Levi. A tribo de Levi. Tinha que esperar o sacerdote pegar a oferta, o sacrifício deles, levar, sacrificar por eles. Meu irmão, que serviceiro, hein? Pensa bem. Era lotado. Como seria bom fosse desta maneira hoje, né, irmãos? Pessoas sair e vir à igreja, trazer o seu sacrifício. E hoje quem é o sacrifício? Nós.
Aleluia. Amém, irmãos? Por isso que Jesus, no tempo de Jesus, Jesus falava por parábolas muitas vezes para trazer algo de convencimento, para que aquela história que ele falasse, aquilo que ele falasse, poderia despertar, né? Poderia abrir o entendimento das pessoas. Por isso, nessa noite, te pergunto, meu irmão, quanto tempo faz que nós conhecemos a palavra do Senhor? Quanto tempo faz que você conhece a palavra do Senhor? E o que essa palavra tem despertado em nós, né? Será que ainda nós estamos dispersos por alguma coisa que Deus tem a nosso respeito? Será que nós temos um coração para acreditar, motivos reais para acreditar que algo Deus falar nas nossas vidas, que algo Deus vai fazer na sua vida? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Será que nós ainda encontramos dispersos, cansados? Misericórdia. Misericórdia. E aí eu estava vendo o tabernáculo, né? A pessoa trazia, aí os sacerdotes faziam lá a expiação, aí esperava o sacerdote entrar para orar, para clamar por Deus. E eu te pergunto nessa noite, meu irmão, a sua condição hoje qual que é? Estamos inseguros ainda em algo que Deus pode realizar nas nossas vidas? Será que a nossa condição hoje continua ainda que somos inseguros como nós éramos? Será que nós estamos ainda movidos a sermos enganados por alguma coisa? Ou ser moldados e mudados por alguma coisa, por algum motivo, por alguma situação? Eu só sei de uma coisa, que o nosso motivo hoje é para adorar o Senhor e introduzir as nossas vidas na presença do Senhor e dizer que ao Senhor, Senhor, eu acredito em cada palavra do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Nós precisamos crer nisso, meu irmão. Senão nós vamos perder toda a esperança que Deus tem reservado para mim e para você. E eu te pergunto, hoje, aonde você se encaixa nesse mover? Aonde você está ainda? Aonde que nós estamos? Porque eu quero dizer para você que os motivos se tornarão muitos, meu irmão. Não adianta nós corrermos. Motivos negativos, situações vão sempre se tornar muitos, não tem como fugir. Por isso nós precisamos conhecer de que nenhum engano possa nos tirar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Nenhuma etapa, nenhuma fase, nenhum ciclo da tua vida pode te tirar da presença do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos passar por cada ciclo, por cada etapa, mas dentro da palavra do Senhor, nos movendo, nos levantando, nos fortalecendo em nome de Jesus. E aonde que nós nos encaixamos nisso, meu irmão? Porque os motivos hoje são reais. São reais. O filho pródigo, meu irmão, a fase que ele estava passando dentro do ambiente, dentro da casa. E hoje eu falo, qual fase que você está passando dentro do ambiente da igreja? Talvez o filho pródigo, dentro daquele ambiente, ele colocou um ambiente muito difícil para ele superar. Nós estamos falando da superação em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu não esqueço da palavra de um pastor das celebrações, ele disse, esse ano vai ser difícil, mas não esqueça que é o Senhor que vai nos levar até o final do ano de 2025. É Ele que vai nos levar, meu irmão. É difícil? Sempre vai ser. E o filho pródigo passou numa fase, meu irmão, ruim, e a vida dele... Talvez a vida dele, naquela situação que ele estava, dentro da casa do pai, aquela situação se tornou insustentável para ele. Vocês já imaginaram uma situação fazer com que um ser humano saia da casa do pai
porque naquele momento ele estava se sentindo que ele não poderia estar seguro. Quantos sentimentos tinha o filho pródigo, meu irmão? Abandonado. Quantos hoje estão na igreja dessa forma, tornam a vida insustentável e esquecem da palavra que é a esperança, do Senhor que é a nossa esperança, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor renova a nossa força. Quantos creem que Deus renova a sua força, irmão? Esses dias eu tenho crido demais nisso. Deus é bom demais. E talvez as pessoas achem, sim, mas o processo de Deus, o que Deus tem para a minha vida, Deus tem além dos 30, dos 60, Deus tem 100 por 1, Deus tem 100, querido, para a sua vida, dos 100%, mas ninguém quer passar pelo processo dos 30, ninguém quer passar do processo dos 60, e é difícil. Todos querem atingir o 100% do conhecimento de Deus, mas esquece do 30%, precisa ser tratado aqui, movido lá, mexido aqui. Oh, meu Deus, meu irmão, quanto eu já falei isso aqui muitas vezes, quantas vezes já fui mexido, meu corpo encheu de ferida, de tanto Deus mexer, de tanto Deus mover, de tanto Deus fazer. Mas será que nós temos esse entendimento que é Deus que move? Será que nós temos o entendimento desse trabalhar de Deus? Será que nós entendemos que é Deus que está trabalhando? É a palavra de Deus que está trabalhando, que está movendo? Porque um objetivo só tem o maligno, meu irmão: matar, roubar e destruir. Então, misericórdia. E nenhum se salve disso, meu irmão. O diabo, ele é expert, né, para fazer, para chegar ao objetivo. Mas sabe o que falta hoje? As pessoas hoje, querido, na igreja, o que falta é a demonstração de perseverança. Se nós estamos aqui é porque nós somos perseverantes, amém, irmão? Levante suas mãos e diga: Senhor, eu sou perseverante, eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui perseverando, meu irmão. Sinal de perseverança, numa terça-feira fria, estamos aqui na casa do Senhor, e é isso que importa para mim, e é isso que tenho certeza que importa para você, em nome de Jesus, amém? O Salmos 3, olha o que diz aí, meu irmão. Salmos 3, quero ler até tudo esses salmos, do 1 ao 8. Diz assim: Senhor, como se tem levantado os meus adversários. Deus, como tem se levantado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem de mim: não há salvação para ele em Deus. Não há salvação a ele em Deus. Não há salvação. Misericórdia, mas levante sua mão e diga: misericórdia. Como que não há salvação em nós, se nós estamos em Deus? O salmista está falando isso, que os inimigos, eles pensam dessa forma. Os inimigos pensam desse jeito. Não vai ter salvação mesmo eles estando em Deus. Assim como foi com Daniel. Não vai ter jeito, não, teve jeito. Aleluia. Para nós também tem jeito, querido, em nome de Jesus. Versículo 3. Mas tu, meu irmão, que diálogo, né? Maravilhoso. Senhor, tem muito inimigo, mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória. Senhor, é a tua glória, querido. Sabe o que as pessoas têm muito de falar que Deus é a minha glória? Por quê? Deus é a minha glória. Porque Deus, Ele veio,
Deus, ele veio atuar, Deus veio mover, Deus veio fazer. Ele é a minha glória. Por que Ele é a minha glória? Porque o caráter, porque o meu Deus, porque Ele é provedor, porque Ele é Senhor. A glória do meu Deus, Ele não vai falhar com você, meu querido. Fala para a pessoa que está ao teu lado aí, ó, Ele não vai falhar com você, meu irmão. Ele é a nossa glória. Aleluia. E quantos não entendem isso, meu irmão? Que Deus é a nossa glória. Por isso que você dá glória a Deus, querido. Ele é a minha glória. Eu posso confiar, eu posso me entregar. Assim como o salmista está falando, mas tu, Senhor, vai fazer a diferença. Mas tu, Senhor, vai trazer a resposta. Mas tu, Senhor, abrirá os céus. Mas tu, Senhor, é a minha glória, é o meu sustento. Olha, seguindo o versículo, tu és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Nós não vamos andar de cabeça baixa não, querido. Em nome de Jesus, nós vamos andar sempre de cabeças erguidas, olhando para o Senhor, olhando para frente, olhando para aquilo que Deus vai fazer, olhando para aquilo que a palavra é para mim e para você, meu irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele me responde do seu santo... Palavra da bispa de domingo. Ele responde do seu santo monte. Ele responde dos céus. Ele responde dos céus. Acima de toda dificuldade sua, meu irmão. Acima de toda impossibilidade. Aleluia. Ele está no céu. Versículo 5. Eu me deito. Eu me deito, durmo, acordo, porque o Senhor O Senhor te sustenta, meu irmão. A palavra do Senhor te sustenta. A palavra do Senhor nos sustenta. Eu durmo. Aleluia. O que é dormir, querido? É algum processo, né? Eu durmo, eu confio, eu entendi, eu sei, eu guardo, estou pronto. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai fazer. Por isso que eu durmo. Por isso que eu estou tranquilo. Eu durmo porque o Senhor me sustenta. Aleluia. Versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim, ou que estiver ao seu redor. Não se importe, meu irmão, com as coisas que estão ao seu redor, está dando o contrário. Não se importe com isso. Olhe para o Senhor. Olhe para a palavra que Deus tem para a sua vida. Olhe para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Nós precisamos estar cientes disso, meu irmão. E quando nós estamos cientes que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, nós precisamos ser sustentados por algo a mais. Deus é mais, irmãos, amém? Deus é maior que o diabo, ele está debaixo dos nossos pés. E o sustento dele vem para mim e para você, em nome de Jesus. Por isso, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos continuar perseverante e sempre ter a raiz do conhecimento de Deus. Por que o filho pródigo se perdeu? Porque ele perdeu todo o conhecimento de Deus, querido. Desvairou. Ficou perturbado. As pessoas têm ficado perturbadas. E eles se perturbam e perdem o que Deus tem para eles. Por quê? Porque as coisas muitas vezes vão começar a pressionar, a nos fechar. Nós precisamos estar sustentados. Aleluia. A palavra do Senhor é o nosso sustento, amém, irmãos?
em nome de Jesus. E se a palavra de Deus é o sustento, nós seremos sustentados. Você será sustentado para se mover, para fazer algo em pró a você. Por que que as mulheres que serviam a Jesus faziam algo em pró para Jesus, querido? Porque elas eram sustentadas. Jesus alimentava-as. Olhava para Maria Madalena, foi curada. Olhava para, meu irmão, para a Joana lá, que era a mulher lá do, meu irmão, e ela estava sendo sustentada. E quem é sustentado, meu querido? Ele se dispõe, ele quer. Aleluia. E elas sustentavam a Jesus, no ministério de Jesus. Deus é maravilhoso. Versículo 7. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, e fere no queixo a todos os meus inimigos. Quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Sobre o seu povo, seja a sua bênção. Sobre você, querido, seja a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Quantos creem deste jeito, meu irmão? A palavra de Deus precisa criar uma disposição em nós, querido. Uma disposição para que nós possamos, né, estar sustentados. E como que Deus vai fazer que você esteja sustentado? É na hora das situações, na hora dos enrosca, é na hora das situações, dos problemas. E aí a palavra começa a criar uma situação. Por que que hoje a igreja está aberta? Por que o evangelho hoje é falado? Porque Deus criou uma disposição, querido. E essa disposição a igreja precisa pegar. A disposição em nome de Jesus. E essa disposição, meu irmão, nós como igreja do Senhor não podemos abrir mão de tudo que Deus coloca à disposição a mim e a você. As pessoas estão perdendo essa visão. As pessoas estão esquecendo que Deus vai preparar o nosso coração, querido. Se Deus preparou o coração de Jesus, Deus preparou o coração de Daniel, Deus preparou, né, dos profetas, Deus não vai nos preparar, querido? Vai. E nós precisamos ter essa compreensão. Porque se não tivermos a compreensão, logo tudo passa e nada aconteceu. Aí as pessoas, o que acontece? Elas se frustram. Se frustram. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, todo culto, fala-se de adoração, de louvor, dízimo e de oferta. E isso é para trazer uma disposição a nós, para sermos sustentados. Oh, Senhor, obrigado, porque o Senhor se preocupa com nós nos mínimos detalhes. Aleluia. Então, meu irmão, em nome de Jesus, por que Jesus falava por parábolas? Porque ele percebeu algo na moçada. Estavam dispersos. E é isso que é o problema maior dentro da igreja. E o pior era a dispersão, e a dispersão trazia irritação. Por que trazia irritação? Porque não entendiam nada. A irritação vem, meu irmão, quantas vezes eu fui no início da minha conversão, já falei isso também várias vezes, mas vem na minha mente, eu vi as pessoas orarem, eu vi as pessoas chorarem na presença do Senhor, falar, meu Deus, o que está acontecendo, né? Deus, o que é isso? Parece que eu não estou vendo nada, parece que não acontece nada.
mas era o momento, era o início. Deus precisava curar. Enquanto Deus não cura, enquanto nós ainda não entendemos nada, porque a gente começa a evitar de sermos curados. E é tanto um testemunho tão forte, querido, que no nosso início, o início nosso de ministério não, de caminhada com Deus, quando fomos para Brasília, ficamos 15 dias lá. Eu cheguei para uma pessoa, falei para ela assim: olha, sabe qual é a minha maior dificuldade? É de chorar. É de chorar na presença do Senhor. E eu vi o rapaz lá que ministrava com a gente, e eu vi ele orar, e a hora que ele começava a orar, ele já começava a chorar. Eu falei: meu Deus, eu quero isso para a minha vida. E eu até procurei ele depois, ele falou: então, Deus já está começando a trabalhar na sua vida. Deus já está movendo na sua vida. E Deus vai fazer na sua vida. Até um tempo atrás, quando a gente vai nas celebrações, eu já encontrei uma vez ele lá. Aí eu contei: você lembra de mim? Eu falei: não lembro não. Lógico que não vai lembrar, né? Mas eu lembro. A gente lembra porque Deus usou a vida dele, né? Para me começar o trabalho de Deus na minha vida. Aleluia. E aí, a partir daí, querido, eu comecei a entender. A estar na presença do Senhor para sermos curados em nome de Jesus. E Deus sempre vai responder, querido. Jamais Ele vai deixar nós desamparados por alguma coisa, em nome de Jesus. Nossa, escrevi tanta coisa, não dá para falar nada. Para encerrar, Provérbios 19. A nossa história, querido, em Deus é o sustento. E o sustento é a palavra. Não fuja disso. Provérbios. Não fuja da palavra. A palavra mói, a palavra mais traz cura. Provérbios 19, 21. É um provérbio muito falado, né? Muitos propósitos há no coração do homem. Porém, o conselho do Senhor. O que vai permanecer, meu irmão? Mas esse conselho aí eu quero trazer algo para nossas vidas hoje. Esse conselho significa o sustento. Meu irmão, e o conselho do Senhor para mim, para você, é a palavra dele. E quando vem o conselho do Senhor para nossas vidas, permaneceremos. Amém, irmãos? Conselho do Senhor, aleluia, o sustento, aleluia, é o que nos forma. Porque quem sabe dizer o que quer dizer a palavra sustentar? A palavra sustentar, ela é um verbo. Eu sustento, tu sustentas, ele sustenta. É um verbo, é uma ação, amém, irmãos? Então, a palavra do Senhor é um sustento porque ela é ativa, ela tem ação. Há algo que move. Por isso, a hora que ela move, ela sustenta. E talvez aqui no conselho, nós como igreja já ouvimos tantas coisas, tantas direções, tantas coisas na internet, tanta coisa. E Deus está falando aqui: olha, um conselho só. É um conselho só. Quantas coisas! E o maior perigo de muitos conselhos, querido, de conselhos errados, sem estar forjado, porém o conselho do Senhor vai permanecer. Se estiver fora disso, é o que nos leva a ser enganados, é o perigo, é a abertura da porta para o engano.
Quando nós damos vazão a muitas coisas, querido. Quando a pessoa dá vazão a muitas coisas. Ah, não sei se é. Ah, não sei se dízimo é. Ah, não sei se vai ser. Ah, não sei se a palavra do Senhor vai ser. Ah, misericórdia. Está sem sustento. Está sem força. E o nosso sustento é: Jesus fechou todas as portas do engano através da palavra. A palavra é a nossa orientação. A palavra é tudo, meu irmão. A palavra tem esperança. Não perca a esperança. A palavra tem esperança. Sempre haverá a esperança na palavra do Senhor. Sabe que é alguém que se sente sustentado? Significa receber. Quem se sente sustentado é receber o necessário para viver. Mas as pessoas muitas vezes querem viver o quê? O 100%. Não, sustento é receber o necessário para viver dia a dia, queridos. Não pensa, mas tem 100%, tem. Mas vamos galgar, né? Vamos nos fortalecer primeiro, porque senão a primeira dificuldade espana, acaba com toda a alegria que tinha, acaba com todo o brilho que tinha. Amém, meu irmão? Sustento significa a palavra, sustento é que a palavra, ela nos defende. A palavra de Deus, ela tem poder para te defender de argumentos externos, querido. Mas nós precisamos estar ciente de que tem uma coisa por detrás, pensando em agir, que é o diabo. Para que você caia na rede. Misericórdia. Precisamos fechar a cada dia todas as portas de engano, querido. Sabe para quê? Para continuar vivos. Quantos vão continuar vivos em nome de Jesus? Sabe por quê que nós vamos continuar vivos? Porque dentro da palavra tem um apoio do Senhor e nada vai nos faltar. E a palavra do Senhor, ela não falha. Amém? Sustento, estar sustentado é alguém que está em busca de uma vida saudável em Deus. Quantos vão viver uma vida saudável em nome de Jesus? Então, querido, em nome de Jesus, o maior efeito da palavra do Senhor é sustentar. Deus vai sustentar. Quantos creem em nome de Jesus? Amém? Vamos ficar em pé? Tem muitos conselhos, né, querido? Mas um só para nós é a palavra do Senhor. É aquela que nos sustenta. Sustenta você aos dias maus. Aleluia. Ser sustentado para caminhar e receber o necessário para que nós possamos viver no Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Coração do homem, Pai, é cheio de querer buscar conselhos, ajudas, apoios. Mas em Provérbios diz, mas o único apoio que nós precisamos é sermos sustentados pela palavra do Senhor, porque é o Senhor que nos faz permanecer. Por isso, em nome de Jesus, se estamos hoje aqui de pé, se estamos aqui diante do Senhor, Pai, é porque o Senhor tem nos sustentado.
Nós somos a prova, Senhor, de que a Tua palavra nos sustenta. Nós somos, ó Deus, o testemunho do que o Senhor nos sustenta. Em o nome de Jesus, porque tamanha é a adversidade que vivemos, tamanhos são os desafios que passamos, tamanhos são, Pai, são as palavras de pessoas contra as nossas vidas, tamanhos são, Senhor, ó Deus, a expectativa do diabo de vermos por terra, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem feito, Senhor, nós nos levantar a cada manhã com esperança, com fé, aleluia, sermos sustentados pelo Senhor e continuamos vivos, apoiados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Assim como diz o salmista, eu deito e durmo, porque o Senhor é o Deus que sustenta, é o Deus que fortalece, é o Deus que reage ao nosso favor, é o Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Por isso nós entendemos que o Senhor, Pai, é o nosso Deus. Por isso aquelas mulheres, ó Deus, serviam a Jesus, porque elas eram sustentadas por cada palavra que o Senhor, Deus, por cada cura, por cada libertação que foi pregado em relação a elas, Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter essa percepção, Pai, como aquelas mulheres, porque elas eram o sinal que o Senhor havia sustentado, elas eram o sinal que havia uma alegria de estar caminhando contigo, Senhor, e nós queremos caminhar contigo, nós queremos ser movidos pela Tua palavra, Pai. Aleluia, aleluia, a nossa história no Senhor é sermos movidos pela Tua palavra. Nos move, Senhor, nos sustentando, Senhor, nos movendo a cada manhã, a cada dia, em direção a tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Coloca a mão sobre o teu coração mais uma vez, querido. Pai, eu quero profetizar sobre a tua igreja. Deus, que cada coração aqui, Pai, está disposto a ir sempre para o Senhor. Cada coração aqui, Pai, estamos dispostos, Senhor. Oh Deus, sempre para a tua palavra, para aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Por isso nós fechamos, ó Deus, toda a porta do engano, tudo aquilo que possa vir abrir as portas do engano, Pai. Nós queremos declarar que Jesus fechou cada uma porta do engano, para abrir uma porta grandiosa, poderosa, de sustento às nossas vidas, para que nós possamos ter uma visão do futuro, que é maravilhoso, para a honra e para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele o louvor, o senhorio, em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrados. Que Deus te abençoe e te leve para a sua casa, debaixo da unção, em nome de Jesus.